Tá gravando. Então, oi, Thiago, bom dia. Que bom que você tá aí. Bom dia, prof. A gente recebeu um recado, talvez você não viesse para aula, enfim. É, Então, eu perguntei, né? Alguém tem algum comentário com relação à prova? Tava fácil, tava difícil, foi de boa, não Eu lembro. achei, não achei tão difícil nem tão fácil. Teve umas que eu teve que pensar mais do que outras. Então, o que aconteceu com essa turma, que infelizmente aconteceu com outras também, né? Deu para perceber que algumas respostas foram pesquisadas na internet, né, de algumas provas, né? Alguns alunos, então, foram fazer pesquisa na internet, e a prova era sem consulta, né? Então, isso foi bastante desagradável, porque não era o combinado, né? A prova ser de consulta, e é desconfortável também, porque vocês são capazes, né, de estudar e entender as relações que a geografia propõe, né? Agora, nesse caso, a gente está estudando a Europa, então, para o continente europeu, e de fazer uma boa prova, né? Então, a gente está em conversa aí com a coordenação para ver como é que a gente vai conduzir esses casos, né? Porque também nesse momento onde a gente não está presencialmente em aula, né? A gente está quase que num. Quase não, né? A gente está num acordo de confiança, né? De que não, vocês não vão consultar nada, porque a prova não é de consulta, né? Então, é importante a gente pensar sobre isso, né? E imagino. Bom dia, Estela. A gente está falando sobre a prova. E é importante a gente pensar sobre isso também e sobre os nossos compromissos enquanto estudante, né? Então, se eu não fui bem na prova é porque eu não estudei, é porque a matéria é chata, né? É porque eu não entendi, ficou dúvida. Então, eu deixo aí para vocês pensarem, né? Espero que da próxima vez isso não se repita, então, tá? É, mas a gente dá sequência, então, né? O Vitor está em aula, não, né? Chegou a Estela. Tá, beleza. Faltou o Vitor, faltou o Matheus, faltou Giovanni, faltou Camila, né? Certo. Galera, agora a gente vai dar continuidade à Europa, certo? Mas eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Antes da gente, para gente entrar de fato nesse assunto, né? A gente vai começar o capítulo 14, População e Imigração na Europa, tá? Por gentileza, abram as câmeras. De modo geral, pensando assim no espaço, tá? Onde que as pessoas se concentram? Onde que as pessoas vão morar? Em qualquer lugar do mundo, não só no continente europeu. Onde é que as pessoas se concentram? Onde há uma maior densidade demográfica, ou seja, habitantes por quilômetros quadrados, habitantes por área. Na cidade, Na cidade, em locais urbanos, locais mais urbanos. Ou seja, nos espaços com características urbanas, né? As cidades. E tem algum outro detalhe, assim, outro ponto de referência? Talvez nas megalópolis. Talvez megalópolis, às vezes, ou não. Tipo, primeira coisa na cabeça vem a megalópole, cidades mais populares. Legal, Luana. De fato, essa é uma característica bastante. Essa é uma resposta. Essa resposta está correta,
tá? Mas o fato das pessoas irem morar em cidades e, consequentemente, transformarem aquele espaço, né, numa megalópole, ou seja, num espaço onde tem mais de 10 milhões de habitantes, né, ou numa cidade global, né, que quer dizer o quê? Um espaço conectado com o mundo todo, conectado via transporte, via internet, tá? Tem uma característica física, tem um determinismo, né? Alguns geógrafos, algumas linhas geográficas trabalham com o determinismo natural. Será que a natureza não determina o lugar onde as pessoas se aglomeram? Pensem no mundo de modo geral, gente. Que sim vai se repetir no continente europeu. O Matheus chegou, bom dia. Quem mais chegou? Mais ninguém. Vitor. Bom dia, Vitor. Não? A natureza não vai determinar, gente? Vai. Muitas das antigas civilizações foram formadas ao redor de rios, sim. Perfeito. E porque o rio é uma forma de conseguir alimento, potação e mais. O que mais? Uma condição de vida melhor. Uma condição de vida melhor. A água, né, é um bem precioso, né, igual a gente fala, é algo que a gente não consegue viver sem, né, água para beber. Mas e aí? Além do rio, tá certo, Bruno? A natureza determina alguma característica natural, outra característica natural que vai determinar onde as pessoas vão se estabelecer? O clima. Perfeito, o clima. E tem mais um que me leva a pensar que é interessante para a gente. Relevo? Massa, perfeito. O clima, o relevo, eles vão ser determinantes, tá? Assim como as populações, de modo geral, vão buscar, né, aproximações com os rios, né, das bacias hidrográficas, de modo geral, né, ficar próximos aos rios, né, porque é uma forma de conexão, você consegue navegar, você consegue se alimentar, você consegue matar sua sede, né, e as cidades. Então, são esses dois pontos, né? A questão de características naturais determinar onde a população vai se aglomerar, certo? E características sociais, que foi isso que a Luana começou falando, as cidades, a economia, tá? Então, são esses pontos, tá? Que vão fazer com que as pessoas se aglomerem, tá? Eu convido vocês, então, a olharem o mapa da página 153. Dá uma olhadinha lá, gente. Agora, percebam que, de modo geral, eu selecionei aqui também o nosso livro, porque eu quero trabalhar com essa apresentação aqui para vocês, para eu ir localizando alguns pontos, tá? Capítulo 14, página 153. Eu estou pedindo para vocês darem uma olhada no mapa dessa página. Desculpa, 153? 153. Isso mesmo. Beleza. Dá uma olhada, gente. Não é tão recente esse mapa, né? De 2014, tá? Mas está mostrando, então, nessas áreas mais marrons, mais escuras, onde que se concentra a maior densidade populacional no continente europeu, tá? E a gente percebe que essa característica natural, ela é muito importante. Percebam que aqui, ó, de modo geral, há manchas marrons
bastante áreas, né, bastante grandes dessas manchas marrons, né? Percebam que essa população aqui, ó, ela vive em contato com o Mar do Norte, e lembram que as correntes, né, a corrente do Golfo, que nasce lá no Equador, depois ela recebe o nome de corrente do Atlântico Norte, e ela é uma corrente quente, né, ela é formada no Equador, então ela é quente, né, ela passa por aqui, lembra disso? E ela possibilita que esse mar aqui não congele, tá? E olha a importância dessa corrente, né, se a gente for pensar nas características físicas com as características humanas. Tá? Possibilita o quê? O porto de Roterdã, que é um dos portos mais movimentados do mundo, né? Um dos, tá? Talvez o mais movimentado aqui do continente europeu, certo? Ele consiga funcionar de uma maneira muito bem, tá? Possibilita toda essa população que vive aqui nessa porção, tá? Também desenvolver suas atividades, tá? E se a gente for procurar um lugar, né, uma região, tá? Ou seja, né, o que é uma região que a gente já aprendeu em geografia, né? É um espaço, tá? Que ele é dividido, ele é separado a partir de um critério, tá? Então, se eu buscar aqui no continente europeu uma região com uma maior concentração de pessoas, eu vou ter essa área aqui, ó, onde eu estou passando o cursor, tá? Numa diagonal, certo? Seria, então, do fim aqui da Itália, né, para cima, tá? Uma área na diagonal com a maior densidade demográfica, tá? Reparem que o que a gente estava falando ali no começo da aula, né? O clima, ele vai ser determinante, gente. Dê uma olhada aqui, ó. Aqui, onde o clima é polar, no caso, tá? A gente vai ter menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, tá? Ou de 1 a 10, ou de 10 a 50 habitantes por quilômetros quadrados, tá? A mesma coisa. Lembram que aqui são os Alpes escandinavos? Dá uma olhada, compara. Na verdade, eu quero mostrar para vocês, tá? Esses aqui, ó, esse mapa aqui. Vamos se concentrar nessa porção aqui mais ao norte, ou seja, setentrional do continente europeu, tá? Agora eu vou lá para a página 146. Olha só, aqui está mostrando o clima, né? Aqui a gente tem uma porção do clima polar, né? Claro que a maior parte é o temperado continental, né? Mas a gente tem essa característica aqui do clima polar e do clima de montanha, tá? Então a gente vê que é nessa área onde a gente vai ter uma menor densidade demográfica, certo? Outro mapa que eu gostaria que vocês comparassem, tá? É o mapa aqui, o mapa da Europa físico, da página 142. E mais uma vez, isso vai se confirmar, tá? A questão do relevo, olha os Alpes escandinavos, tá? O relevo vai determinar uma menor densidade demográfica, tá? Isso se concentrando nessa porção aqui setentrional. Agora vamos fazer o contrário, né? Observando esses Alpes, né, os Pirineus, essas áreas que têm maiores altitudes nessa região, a gente vai ver também que, mais uma vez, vai ser menor habitado do que as demais áreas, tá? Ou seja, tudo que está mais claro aqui é onde tem menor pessoas por quilômetros quadrados, tá? Tá certo isso, gente? Tá tranquilo a gente associar isso, tá? Então, se lembrem que há uma característica natural que vai determinar essa aglomeração de pessoas, ou seja, a densidade demográfica, certo? E há também uma questão histórica, uma questão social, tá? Que a gente constrói, que é a questão econômica, tá?
a gente sabe que as primeiras cidades, quando a gente fala lá do Paleolítico, do Neolítico, né, a fundação das primeiras cidades, elas estão relacionadas com a religião e com a economia, tá? Com o excedente, né, da agricultura, que faz com que as pessoas passem a trocar suas mercadorias, tá? Que mais tarde, né, vai ser a questão econômica, né, a troca de mercadoria por dinheiro, tá? Então, o que a Luana falou é perfeito também, porque é justamente nessas regiões aqui, onde tem uma maior densidade demográfica, tá? Que se desenvolveram as primeiras indústrias, que se desenvolveram os comércios e a economia no continente europeu, tá? E daí, para isso, a gente pode confirmar, voltando num mapa um pouquinho mais atrás. Quer ver? Só deixa eu me localizar aqui. Lá na página 45, galera, tá? Na página 45, quando a gente estava falando de Revolução Industrial e do século, da segunda no caso, né? E do século XIX, dá uma olhada mais uma vez nessa parte aqui onde eu estou passando o cursor, ó, que hoje é onde tem a maior densidade populacional, tá? O quanto de indústria já haviam, né? O desenvolvimento, no caso, né? Dessas indústrias já no século XIX, tá? Então, é claro que para cá também tem, né? Eu não estou querendo desvalorizar essas outras áreas, mas só quero comentar e mostrar para vocês, né, nesse conjunto de mapas que o livro traz, tá? Como é concentrado, tá? Como está concentrada essa população aqui nessa área. Beleza? Alguma surpresa? Alguma novidade? Ou isso aí já era sabido? Porque, de modo geral, a gente já vem construindo isso ao longo dos anos, né? Mas é interessante a gente sempre associar, a gente sempre lembrar dessas características, porque elas contam uma história, elas contam um processo, né? Não é do dia para a noite, né? Não é de uma hora para a noite, e por apenas um motivo que a gente vai ter uma densidade demográfica concentrada num lugar, tá? Então, gente, esse capítulo, então, vai falar sobre a população, sobre essa aglomeração de pessoas, tá? Aqui traz um primeiro dado que é interessante a gente ter uma noção, tá? Ou seja, a quantidade de habitantes, né, do continente europeu, cerca de 742 milhões de habitantes, isso em 2017, tá? A gente pode considerar mais uns 2 milhões, mais ou menos, certo? E a gente encontra, né, isso que a gente estava falando aqui nas primeiras linhas, tá? É um continente densamente povoado, sobretudo em regiões urbano-industriais e na porção centro-ocidental, né? Lembra daquele mapa da cortina de ferro, né, que separou durante a Guerra Fria, né, a Europa Ocidental e a Europa Oriental, tá? A gente vai ver que essas regiões que são mais industrializadas e que, consequentemente, têm uma densidade populacional maior, elas estão concentradas, então, na porção centro-ocidental, tá? E olha aqui, em torno do Mar do Norte, tá? Vejam, nessa área, tá, são cerca de 200 habitantes por quilômetros quadrados, tá? Mas há também regiões com baixa densidade demográfica por conta, né, dos rigores climáticos, tá? Aqui não fala nem do relevo, mas é interessante a gente trazer essa característica, tá? E daí é interessante trazer essa questão também da cobertura florestal mais preservada, né? Quando a gente observa, quando a gente estuda, de modo geral, a vegetação, e isso a gente fez, né? Estava até semana passada conversando sobre isso, e a gente tem um mapa de vegetação. Não temos? Temos. Na página 148, tá? A gente vê que no título do mapa já está falando que é a vegetação original
certo? Ou seja, a gente hoje sabe que toda essa porção, né, que eu apontei para vocês, essa diagonal ali, né, do Mar do Norte, tá, até a ponta ali da Itália, a gente sabe que essa vegetação já nem existe mais. Por quê? Porque é onde estão as casas das pessoas, onde estão as indústrias, beleza? Mas nessas áreas onde tem menor densidade populacional, certo? É onde a gente vai encontrar uma maior parte da floresta, uma maior área de vegetação nativa, tá? Eu pedi para vocês lerem esse capítulo. Alguém leu alguma coisa? Ou não? Vai ler depois? Então, prof, eu recebi as atividades hoje. Então, mas que tem que enviar o resumo, né, do capítulo. Uhum. Que é a Sim, atividade da beleza. semana. Eu não li ainda, mas aí eu vou ler e vou te mandar. Tá. Não, eu imaginei que ninguém fosse ler. Na verdade, a gente não vai dar conta desse capítulo inteiro hoje, tá? Eu gostaria que na sexta-feira vocês participassem mais, tá? Porque acho que já é a data de entrega, né? E, consequentemente, fica mais dinâmica a aula, tá? Mas tem algo que é bastante interessante, tá? Quando eu mostrei esse mapa da página 153 para vocês, eu dei um foco nessa área aqui, e era meu objetivo fazer isso, tá? Mas logo na página 152, nesse quadro, nessa tabela, vai falar que Moscou, olha só, né? Esse país que é euroasiático, tá? A capital da Rússia, certo? Que é um país euroasiático, é onde possui a maior população por área, né? A maior densidade demográfica, tá? Então, observem nessa primeira tabela, certo? Que dos países mais populosos, né? Inicialmente a gente tem a Rússia, tá? Seguido pela Alemanha e seguido pelo Reino Unido, tá? Aqui eu quero fazer uma diferença, apresentar para vocês, na verdade, populoso e povoado. Essa diferença entre populoso e povoado, tá? Escrevam aí no caderno de vocês ou no cantinho do livro, a lápis, tá? Essa diferença. Quando a gente fala que é populoso, tá? Tô projetando aí na tela para vocês, dá uma olhada. É um país que possui uma grande quantidade de habitantes. Tem muita gente, ele é populoso, tá? E o país mais populoso do mundo, então, é a China. Esse site aqui, Descomplica, traz essa informação para a gente, tá? Quando a gente fala que é povoado, certo? É uma quantidade de habitantes por quilômetros quadrados, tá? Isso, gente, eu não sei se vocês sabem, mas esse Descomplica aqui é uma rede de cursinho bem grande, tá? Eles preparam as pessoas para o Enem e preparam para os vestibulares, tá? Vejam que esses detalhezinhos a gente está vendo agora aqui no 9º ano, e vocês, ano que vem, vão ver no primeiro, e talvez se repita no 2º e no 3º ano do ensino médio, tá? E vai vir alguma pergunta no Enem ou no vestibular, caso vocês venham a fazer, tá? Que vai envolver essa questão de populoso e povoado. Então, são detalhes, né? São conceitos chatinhos, mas é interessante a gente diferenciar, tá? E daí, é interessante vocês estabelecerem até uma analogia, né? Fazerem uma relação com uma frase, com algo, né? Que faça vocês, a partir dessa relação, lembrarem o que significa um, o que significa outro, tá? Então, populoso é muita gente, tá? Povoado é muita gente por quilômetro quadrado, certo? Então, voltando lá no nosso mapinha da página 152, mapinha não, perdão, é tabela. Cadê você? Aqui. Aqui, ó. Tá? Populoso, então, quantidade de pessoas, tá? Vai ser a Rússia,
tá? Mas o mais povoado, tá? A área com maior população, então, vai ser o país chamado Países Baixos. Beleza? Tudo bem até aí? Conseguiram anotar no cantinho do livro a diferença de populoso e povoado? Pode escrever até nessa linhazinha aqui, ó. Populoso, muita gente, tá? Povoado, muita gente por quilômetro quadrado. Tá? Beleza? Até aí? Então tá. E daí, olha só, vejam que a característica histórica, ela é bastante importante, né? Após a Segunda Guerra Mundial, eu imagino que vocês estudem isso, né, na disciplina de História, a Europa ganhou muito dinheiro, tá, para se reconstruir, né, para tentar minimizar os impactos, não só na paisagem, né, na paisagem e nas construções, mas os impactos também psicológicos, né, os traumas da população, tá? É claro que dinheiro algum vai sarar, né, vai minimizar trauma, tá? Mas foi uma maneira que, principalmente os Estados Unidos, né, encontrou, tá? E é claro que isso fazia parte já, né, da Guerra Fria, já fazia parte também da divulgação do capitalismo como um modo socioeconômico muito importante e que todo o mundo, né, todos os países da Europa também deveriam seguir, tá, em contraposição ao comunismo, ao socialismo, no caso. Tá? Então, vejam que são esses recursos também, tá, que possibilitam hoje a Europa ocidental ser mais desenvolvida, tá, desenvolvida inclusive socialmente, tá, e abraçar, né, e compor essa grande população, essa grande densidade demográfica, certo? Mas vejam que me chamou muita atenção e eu achei muito legal a apresentação do Matheus na aula passada, quando ele falava da Escócia, né, que ele gostaria muito de morar lá, porque parece que, além de tudo, eu entendi que, né, além de muito bonito, né, tudo funciona, tudo é muito legal, né, socialmente as questões são atendidas, tem menos pobreza, né, mas vejam que, além do dinheiro ganho, né, é muito importante o quê? Foi muito importante o quê? Né? A sociedade se organizar e reivindicar direitos sociais. E reivindicar, né, através das eleições, é claro, né, governos comprometidos com as melhores condições de vida da população. E melhor condição de vida da população, gente, implica em quê? Em políticas sociais, né? Falou em política social, tá? Eu estou falando em investimento em educação, em saúde, em habitação, em previdência, em direitos trabalhistas, tá? Sempre que eu falo em política social, né? Eu acho que eu já falei essa frase para vocês, né? Quando vocês ouvem um presidente, um governador, um candidato, né, à presidência, um candidato a governador, um candidato a vereador, tá, que fala que vai investir em políticas sociais, né, indiretamente ele está falando que vai investir, então, num bem-estar para a população, num bem-estar para o povo, tá? E daí, as linhas, a campanha dele, né, os objetivos de campanha dele, tá, que vai fazer com que ele seja eleito ou não, tá, tem que estar alinhado com investimento à educação. Então, sei lá, o prefeito tem que falar que vai construir creche porque falta creche em Florianópolis, vamos supor, tá? Tem que falar que vai construir aumentar o recurso mensal, anual, para a saúde e para compra de remédios, tá? Tem que falar que vai, de certa forma, né,
investir naquelas comunidades onde acontecem desmoronamento, né? A gente sabe, vamos usar o nosso exemplo aqui, Florianópolis, né? A gente sabe que algumas regiões aqui da cidade, elas são ocupadas em morros, né? No maciço central, aqui do Morro da Cruz, certo? Ou em áreas alagadas, como aqui bem próximo da gente, né? Na Tapera, que é uma área de manguezal muito, muito grande, né? Então, um prefeito que quer trabalhar quer defender uma política social, tá? Ele tem que prever, então, que essas habitações, né, ou o esgoto dessas casas, ele vai ser coletado para que essa população dessas regiões não fiquem não corram risco de pegar pegar uma doença por conta do esgoto, por exemplo, tá? A mesma coisa, a questão da previdência, né, e dos direitos trabalhistas, né, você garantir a sua hora de trabalho, não trabalhar de modo análogo, né, análogo quer dizer parecido à escravidão, então você ter os seus direitos trabalhistas, a mulher, né, se engravidou, ter o direito de se afastar para ficar com o bebê, né, estou trazendo alguns exemplos aí de direitos trabalhistas, tá? Então, foi essa sociedade organizada, alinhado com esse recurso que veio principalmente dos Estados Unidos, pós-Segunda Guerra Mundial, né? Alinhado com esses governos comprometidos, certo? Que possibilitou, então, hoje, grande parte dos países europeus, tá? Estou falando de Europa Ocidental, tá? Serem desenvolvidos nessa questão, com essas características de bem-estar, tá? Com essas características de educação, de saúde, de habitação, previdência e direitos trabalhistas, tá? A gente sabe que não é mil maravilhas, né? Eu não sei se vocês se recordam, no começo do segundo trimestre, eu estava falando sobre urbanização. A gente estava vendo pessoas com barraca dormindo embaixo de viadutos em Paris, se eu não me engano, ou algum outro país, outra cidade da França. Se recordam disso? Foi quando eu pedi para vocês assistirem aquele documentário, né? A Sombra da Marquise, relacionar com o que a gente estava falando, tá? Ou seja, a gente sabe que não é mil maravilhas, só quis resgatar isso, tá? Se eu não me engano, ó, eu não vou, talvez tão rápido conseguir chegar naquela página. Cadê a urbanização? Indústria. Não estou encontrando agora a página. Mas eu não sei, alguém se recorda dessa imagem, gente, dessa fotografia do nosso livro? Bem, talvez se eu for lá no índice e procurar mundo urbanizado e conectado, unidade 5. Página 120. Achei. Página 123, tá? Paris, França. Uma foto de 2017, super recente, né? Então, das pessoas vivendo nessa condição, tá? Por que eu tô querendo fazer esse contraponto? Porque não é tudo perfeito, mas se comparado com a Europa Oriental, se comparado com algumas cidades, né, de alguns países de outros continentes, é melhor, porque teve tudo isso aqui que foi construído, tá? Então, não é de uma hora para outra, né? É toda uma história, todo um envolvimento da sociedade se reivindicando e dos governos comprometidos, então, com o bem-estar social. Beleza? Até aí, gente? Tudo bem? Que mais isso? Paralelamente a isso, houve a reconstrução da infraestrutura destruída pela guerra e o aumento da produtividade da economia, permitindo a elevação dos salários dos trabalhadores, né? É claro que não foi de uma hora para outra também, foi um processo, tá?
Aqui tem o mapinha. O que a gente vai falar agora? 154. O que eu anotei aqui? Vai falar do padrão de vida da população. Tá. Olha só, gente. Nessa página 154, já traz uma imagem, tá? Da Moldávia, certo? Que é um país, que é uma cidade, né? Que tem... um país, perdão. Um dos piores IDH, tá? Faz parte da Europa Oriental, né? E, se eu não me engano, foi aqui que eu li também isso, que é um... Perdão, gente, ó. Essa imagem é da capital da Moldávia, Chisinau, certo? De 2017. E não sei se foi aqui que eu li, mas é uma das capitais, né? A Moldávia, de modo geral, é um dos países menos visitados no mundo, tá? Porque não tem nada para se ver, tá? Então, uma vez que não teve, que tem um IDH baixo, né? Tem uma desigualdade social e econômica muito grande, tá? A desigualdade é muito grande. Tem poucas pessoas com muito dinheiro, a gente vai encontrar, né? Nesses países que tem um IDH pior, né? E muitas pessoas com pouco dinheiro. Então, a gente vai encontrar pessoas pedindo dinheiro na rua, né? Nesses lugares, como a capital da Moldávia, por exemplo, tá? Aqui, nessa página, né, estava falando sobre, então, esse padrão de vida da população europeia, tá? Na média, tá aqui no primeiro parágrafo, ó. Na média, é bastante elevado, tá? O padrão, então, de vida da população, tá? Embora haja pobreza, tá? Em setores minoritários da sociedade, certo? Aqui eu também chamo, aí daí aqui começa a falar do IDH, né? Que tem países, tem cidades com IDH altíssimo, super elevado, e tem cidades e países, né, com IDH muito baixo. Beleza? Aqui é interessante a gente destacar também, ó, os países que apresentam os piores indicadores da Europa são os que pertenciam ao antigo bloco socialista, como é o caso da Moldávia, tá? E daí vai mostrar a foto da capital ali embaixo, certo? Então, vejam que esses países, né, que inclusive faziam parte até 1991, né, enquanto ainda havia a cortina de ferro, né, faziam parte da União da República Socialista Soviética, né? Esses países agora são independentes, né, mas eles têm uma certa dependência, né, ainda da Rússia ou de outros países ou de outras relações geopolíticas que eles vão estabelecer, tá? Tudo bem até aí? Vocês já dormiram? E daí aqui, ó, esses países, então, não ganharam recursos, né, pós Segunda Guerra Mundial ou pós a Guerra Fria para se restabelecerem, certo? E eles passaram por graves crises na transição para a economia de mercado, né? Vejam que alguns, né, foram mais resistentes que outros, né, e ainda são, na verdade, né, alguns usam por mais que alguns utilizem o euro, né, muitas vezes é apenas num período do tempo, muitas vezes é para as atividades turísticas, né, eles tentam ainda manter a moeda deles em paralelo ali com o euro, o uso, né, em paralelo ao euro nas relações internas, né, de algumas cidades, de alguns países, tá? O processo de modernização pelo qual passou a Europa desde o século XVIII, resultado da industrialização, da urbanização e do avanço tecnológico, contribuiu para a elevação do padrão de vida de seus habitantes, né? Ao mesmo tempo fez com que diversos modos de vida peculiares
adaptados às condições naturais de cada lugar, desaparecessem. Ah, tá. Esse ponto aqui é bastante interessante, que está relacionado com a próxima página, tá? Quando a gente fala de diversidade cultural, tá? No continente europeu, a gente vai ter os povos tradicionais também, e daí aqui traz um exemplo dos Lapões, né? Ou do povo Sami, certo? Que é originário, então, né, que habita principalmente essas áreas que são mais polares, tá? E junto com esses povos tradicionais, quando a gente der um grande salto, né, para hoje, 2020, a gente vai ver que a Europa, ela tem uma diversidade muito grande por conta das migrações, tá? E isso a gente vai falar na próxima aula. Aqui vocês, lendo esse quadrinho aqui, vocês vão ver, né, que áreas de quais países o povo Sami, né, o povo dos Lapões, é isso, Lapões? Barará. Isso, os Lapões, eles vão habitar. Beleza, gente? É 11h05 ou 11h15 que acaba a aula, gente? Tô perdida. 11h05. 11h05? É, né? Então, a gente vai ficando por aqui. Já acabou a aula. Na próxima, eu imagino que fique mais dinâmico. Só deixa eu fazer de novo aqui a chamada, ver se alguém saiu. Esse é outro ponto também que eu queria... Matheus não está mais. Esse é outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, gente. Se tiverem algum problema, avisam que vai sair, tá? Tem gente até que pede para ir no banheiro, né? Porque imagina essa situação, eu sei que não é igual, não dá para ser igual, mas imagina uma situação de vocês saírem da sala de aula e não voltarem mais, tá? Então, tentem respeitar me respeitar, né, e respeitar esse espaço aqui também, tá? Ok, Arthur. A internet tá ruim, né? Então tá. Era isso, gente. Eu só queria confirmar que eu sempre me perco. É isso. Falou, galera, até sexta-feira, tá bom? Leiam o capítulo, façam o resumo. Beleza. Tchau, prof. Tchau, queridos.